Alguns exemplos de coisas que vocês podem organizar ali no calendário. Feriados, aniversários. Na parte dos feriados, se você não sabe os feriados, eu costumo pegar no Google ali. Tem vários sites que mostram ali os feriados para 2025, você já pode colocar. Não só os feriados nacionais, mas feriados que façam sentido para você. Então, por exemplo, semana passada, ou essa semana, eu já estou meio perdido, foi semana passada, teve o Dia do Servidor Público, que acho que é 28 de novembro, né? Ou alguma coisa assim, 26, enfim. E aí, se você não é servidor, você não sabe que esse feriado existe. Se você é servidor, desde o dia 1º de janeiro, você já está esperando esse feriado chegar. Então, assim, você vai colocar os feriados que fazem sentido para você. Por exemplo, o que eu gosto de fazer também? Eu tenho muitos alunos que estão em outros países. Não são a maioria, mas eu tenho. Então, assim, eu gosto de dar uma olhada quando tem um feriado grande em Portugal, quando tem um feriado nos Estados Unidos, porque eu sei que não vai ser a melhor data para eu marcar uma coisa que eu quero que seja mais global, sabe? Assim. Então, veja feriados de temas e lugares e coisas específicas, se for o seu caso. Se para você isso não faz diferença, não tem problema, uma coisa menos para você fazer. Mas a ideia é realmente você ter essa visão geral do ano com esses feriados, porque isso pode impactar no seu trabalho. Às vezes você planeja uma coisa super importante, sei lá, um show, um projeto, sei lá, e daí é bem no dia do Enem, sabe assim? E daí é o caos total, e aí as pessoas, aí o seu público é de adolescente, aí você não consegue ter ninguém porque tá todo mundo fazendo Enem. Então, o pessoal comentou que no dia do servidor os correios não funcionam, também é uma informação relevante. Exato. Então, tudo que for de informação relevante, aqui a gente está falando no aspecto dos feriados e aniversários, né? Que foi os únicos aspectos que a gente falou por enquanto. Mas tudo que for informação útil, é possível colocar no calendário. Eu vou trazer até, já me adiantando aqui, o exemplo de você colocar lançamentos de livros, filmes ou séries. Eu tenho uma aluna do MVO que a gente conversa com frequência, e ela comentou que achou que o calendário fosse só para colocar coisas de trabalho, coisas de compromissos, essas coisas. Não, você pode colocar tudo o que você quiser no calendário. Essa informação ali do Dia do Servidor Público, que a Fernanda colocou no chat, que o correio não funciona, é uma informação que daria para você colocar no calendário. Quando vai lançar uma série que você quer assistir, também é uma informação que você pode colocar no calendário. Dá para colocar tudo que tem a ver com data, você pode colocar lá no calendário. E aí, só continuando aqui, outras coisas, outras datas que você pode organizar. Eventos de modo geral, e aqui a gente está falando de forma muito genérica, como você entende eventos, pode ser eventos grandes, eventos pequenos, compromissos, enfim. Férias, também é importante colocar. Malu, eu coloco... Férias... Desculpa, Malu, mas assim, férias é legal porque existem coisas que você vai ter data já e tem coisas que você ainda não tem data. Sim. Então, você fala assim... Eu sei que eu vou tirar férias em julho, porque sim, sei lá. Mas você ainda não fechou com o RH quais serão as datas exatas. Mas você sabe que em julho você já está programando as férias, então você já pode colocar meio que essa informação ali. Desculpa, Malu, te interrompi. Sim. Não, eu ia responder assim, eu coloco o evento que puxa do mês inteiro, das férias, ou... Tanto faz, isso é uma informação que também não muda na sua organização, tem formas diferentes de fazer, tem gente que gosta de colocar essas informações úteis que não são compromissos em uma agenda separada, que é a forma como eu faço, porque aí a pessoa consegue visualizar só o que é informação útil e o que é compromisso, né? Que eu tenho que comparecer, só o adendo separado. Que a agenda separada fica dentro da mesma ferramenta que é do Google, você só cria uma subagenda, tá? Então não é que você tem... É uma categoria. Trocentas agendas, só deixando isso claro, porque às vezes quando a pessoa está começando a se organizar, ela não sabe disso. Dentro do Google ou dentro do Outlook, você pode criar várias categorias de agendas. Então, o que a Malu está dizendo é isso, que ela tem um dela dos compromissos dela, mas ela tem uma separada que ela olha de vez em quando, porque não é tão relevante assim para o dia a dia dela. Isso aí. Outros exemplos, volta às aulas dos filhos, as suas voltas às aulas, viagens já programadas, datas de pagamentos. Voltando ali nas viagens já programadas, podem ser quando eu gostaria de fazer uma viagem,
Você também pode colocar ali, que nem a mesma Sim. coisa das férias. Pode ser quando eu gostaria de fazer uma viagem, datas de pagamentos grandes, quando costuma acontecer a semana de planejamento, também é uma informação que a gente coloca na agenda, né? A semana de planejamento é dezembro. Eu estava, dezembro... inclusive, vendo isso aqui agora para já falar para vocês colocarem. A gente sempre faz na primeira semana de dezembro. Isso aí. Sempre é a primeira semana. Então, no ano que vem, em 2025, vai ser segunda-feira, dia 1º de dezembro, a primeira aula. Aí, ó, quem quiser participar ao vivo, você pode colocar na agenda para você já ir se programando para participar ali dessas aulas. É óbvio que esses detalhes de horário, quantas aulas vão ser, ou eu estou falando aqui para qualquer tipo de compromisso que você não tenha confirmado essas informações. Isso você não precisa colocar agora, isso você faz nas revisões, nos planejamentos menores, né? Que a gente olha ali. A gente vai explicar amanhã não, sexta-feira, né? Isso. E aí, por último, datas de pagamentos grandes. Também é uma coisa que dá para você colocar ali, aqueles pagamentos que são muito importantes que você faça certinho ali no período certo. Você já pode colocar agora. Tem outras coisas que dá para fazer, tá, gente? Mas para não ficar muita informação e você acabar falando, meu Deus, meu calendário já lotou, a gente vai passar isso, que são os eventos maiores. Mas tem coisas ali menores que dá para colocar também, tá? Sim. Ó, pessoal, aqui, ó, 1º de dezembro de 2025, já check ali. A gente vai para o passo 2, que é você verificar outros calendários. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Equipe, empresa, família, calendário esportivo, lançamentos de filmes também, eventos da sua área, também são várias informações que você pode colocar aqui, tá? Agenda de colegas que você tem, tudo que for útil. Luas, ciclo menstrual também dá para colocar. Sazonalidades, né? Então, que está descrito aqui mais ou menos nos eventos da sua área, mas eu gosto de falar isso porque eu tenho a minha mãe, ela tem comércio, e aí ela tem os períodos que ela tem, assim, muita demanda com a loja dela, e os períodos que ela tem menos demanda. E aí eu comecei a falar para ela, mãe, olha só, que tal você considerar, nos períodos de menor demanda, você pensar em outros projetos, né, outros projetos que possam ser conciliados com a loja, que tenham mais a ver com ateliê e tudo mais, e aí nos meses que você tem uma alta demanda, você consegue se dedicar totalmente à loja, né, e ela vem fazendo isso e tá muito melhor, assim, e aí você também tem que pensar no seu trabalho. O último trabalho CLT que eu tive, tinha um evento muito importante que eu organizava, que era em agosto. Eu sabia que de junho a agosto eu não existia, porque era eu organizando aquele evento sozinha. Então surgia muita coisa de última hora, tinha que ficar até mais tarde muitas vezes. Na semana do evento, então, assim, era caótico. Quem trabalha com evento sabe do que eu estou falando. Então, eu sabia que depois daquele evento em agosto, em outubro, a empresa faria o planejamento anual. Então, eu sabia que eu tinha ali o gap de setembro para poder descansar um pouco, e aí em outubro ia ser meio corrido novamente. Então, dá para você... Isso são sazonalidades, são épocas, né, em que acontecem coisas com uma certa recorrência. Então, o que a gente sabe? tá aí, beleza, valeu, Malu. Então, o que a gente sabe, por exemplo? A gente sabe aqui no Vida Organizada que de novembro a fevereiro o negócio está torando. Por quê? Todo mundo quer se organizar. Então, a gente se dedica para a semana de planejamento, a gente faz várias coisas de organização, a gente recebe muita demanda de empresa, querendo levar palestra, querendo levar curso. Então, a gente já se prepara de uma maneira diferente para essa época do ano. É basicamente isso, é por isso que a gente tem a semana do planejamento. Isso aí. Então, tudo que for possível você prever, alguma possibilidade, você também pode considerar isso como uma informação útil para os seus planejamentos. Se você não quiser colocar isso diretamente no calendário, como um compromisso que puxa do mês inteiro, você pode colocar só no início do mês como uma informação mesmo, não é um compromisso, é só um detalhe ali. E se você não quiser colocar no calendário, também tem a opção só de você manter em um local que você tenha um acesso sempre que possível, tá? Se isso se perder, perde o propósito. Então tem as possibilidades aí também que dá para considerar quando a gente está falando na visão geral do ano. Tem o Paul, então eu olho o calendário escolar dele, vou ver o que vai acontecer. Para quem tem equipe, é legal olhar quando que vai ser as férias da galera, né? Quais são as datas importantes e tudo mais, assim, que você não pode
por exemplo, assim, todo dia 20 pago os impostos aqui na empresa. Então, eu sei que no dia 20, nas semanas dos dias 20, eu tenho que estar muito ligada. Então, enfim, tudo entra no planejamento, a gente vai vendo aí à medida que o ano vai passando, mas tudo isso que a gente está colocando aqui, você pode fazer agora com o que você já tem de informação. Não precisa colocar absolutamente tudo nesse momento, até porque pode ter muitas coisas que você não lembra. Por isso que a gente sempre faz os planejamentos menores para revisitar e fazer incluir essas coisas que estão em outros lugares, provavelmente na sua mente.